Meus irmãos, vamos comentar o nosso primeiro texto bíblico de hoje, que encontramos no livro de Deuteronômio, capítulo 17 e capítulo 18. Capítulo 17 diz o castigo da idolatria. Não sacrificarás ao Senhor teu Deus boi ou gado miúdo em que haja defeito ou alguma coisa má, pois abominação é ao Senhor. Então, meus amados irmãos, isso diz que nós devemos oferecer a Deus o que melhor nós temos. O que é que nós temos de melhor? Da nossa vida, do nosso tempo, dos nossos bens materiais. O nosso culto a Deus deve ser o melhor. Na antiguidade, Deus disse: nós, o povo de Israel, não poderia oferecer a Deus animais, cego, manco, coxo, ovelha, aquele fosse morto, fosse encontrado morto. Mas nós vemos que o povo de Israel, com o tempo, nós vamos ir lá em Malaquias, que o povo estava oferecendo a Deus o animal cego, o coxo, o manco, e ainda perguntando que mal estava fazendo contra Deus. Acho que a semelhança de Israel, que Deus disse naquele tempo ao povo de Israel: vocês me oferecem um manco, um cego no meu altar. Quando você faz isso, vocês desprezam o meu nome, vocês desprezam o meu altar. Ora, vocês estão colocando no desprezo o nome de um Deus grande, um Deus que deve ser reverenciado em toda a terra. Então, meus amados irmãos, quando nós também não valorizamos a casa de Deus, o culto de adoração a Deus, tipo de louvor, sacrifício, e também não valorizamos, não honramos a Deus com os nossos dias, com as nossas ofertas, sempre a gente quer dar a Deus o resto do nosso tempo, da nossa adoração, a gente está trazendo desprezo para a casa de Deus, para um Deus tão grande, né, irmão? Meus amados irmãos, nós vemos também aqui Deus dizendo que aqueles que fossem chamados por seu parente para se prostrar diante de Deus, para servir também diante do exército do céu, para adorar o sol, a lua e as estrelas, a abominação que Deus não permitiu, que as nações do mundo faziam isso, a maioria deles tinha o Deus Sol, o Deus Lua, adorava as estrelas, os animais. Até hoje nós já vemos nação como a China, como a Índia, né? Que adora o sapo, que adora o leão, que adora, a China adora o dragão, né? Isso é idolatria e adoração a Satanás, aos ídolos. Então nós vemos, meus amados irmãos, que nós vemos que essas pessoas que fizessem, chamasse alguém para servir outro Deus, aquele fato fosse constatado por 2 ou 3 testemunhas, a pessoa era morta, era apedrejada porque tinha pecado contra Deus. Nós vemos aqui, meus amados irmãos, que a palavra de Deus também nos fala, né, que as pessoas, quando tivessem um problema, deveriam ao sacerdote. Tivesse causa de homem contra homem, confrontos familiares, e ia ao sacerdote, e o sacerdote diria o que eles deveriam fazer. Se aqueles homens soberbamente não obedecessem o que o sacerdote deveria dizer, eles seriam mortos, porque desobedeceu o sacerdote ao homem que Deus colocou na frente da obra. Nós vemos, irmão, que o nosso Deus é fiel. A Bíblia também fala aqui na eleição de um rei, né? Deus já havia, Moisés já falara, né? Que se o povo no futuro tomasse uma decisão de colocar sobre si um rei, o rei primeiramente tinha que vir de Deus, e não poderia ser um rei de outras nações. E que aquele rei colocado por Deus era um homem que deveria não multiplicar para si cavalos, aquele homem não deveria multiplicar para si também mulheres, não é? Para que as mulheres não pervertessem o coração dessa mulher. Aquele rei não poderia multiplicar para ele ouro e prata, não é? E esse foi o erro de Salomão, porque ele buscou essas coisas. Deus deu riqueza a ele não soube usar a riqueza, ele multiplicou para si mulheres, ele multiplicou para si cavalos, e as mulheres levaram ele a adorar outros deuses, e ele morreu praticando a desobediência contra Deus, né? Ele pecou grandemente contra Deus, não é? Ele também escreveria uma lei, né, do Senhor, né, um exemplar da lei, colocaria diante dele, todos os dias ele deveria ler para obedecer e praticar o reino de justiça. Meus amados irmãos, nós vemos aqui
que no capítulo 18 ele fala na herança e direito dos levitas, né? Nós vemos aqui que a Bíblia, ela fala assim, versículo 18: eis que lhe suscitarei um profeta no meio dos teus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na tua boca, e ele lhes falará tudo que lhe for ordenado. E qualquer que não ouvir a minha voz, as minhas palavras que eu falar, em meu nome, eu requererei. Nós vemos, meus amados irmãos, que o povo de Israel, no dia que Deus falou com o povo no monte, aquela voz de trovão, relâmpago, né? Um monte tremendo, o som das buzinas que ia aumentando. Então o povo temeu e disse: não fale mais Deus por nós, fale tu por nós, meu filho. Quer dizer, o povo solicitou um profeta. E é versículo 16: conforme tudo que pediste ao Senhor, o teu Deus, em Horebe, no dia da congregação, dizendo: não ouvirei mais a voz do Senhor, meu Deus, mas não verei esse grande fogo, para que não morra, o povo temeu. Então Deus agora promete levantar um profeta, não o profeta Moisés, mas sim o profeta Jesus Cristo, Filho de Deus, que haveria de se humanizar e nascer. Então essa profecia do grande profeta, né, nós vemos que Paulo falou acerca disso, né? Dessa profecia de Moisés: eis que levantarei um profeta. E este profeta que Deus profetizou, que falaria em seu nome, era o Verbo de Deus, que se fez carne e habitou. Jesus disse: eu e o Pai somos um, né? E nós vemos que Deus, Jesus é Deus, 100% homem, 100% Deus, é o profeta. E diz que aquela pessoa que não ouvisse a voz daquele profeta teria exterminado da terra. Não há outra profeta, não há outra profecia maior do que a palavra pregada por Jesus. Não há outro meio de escape, de salvação, senão por meio de Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Tem pessoas aí querendo levantar para ser profetas, tem outros se fazendo apóstolo, tem outros se fazendo sumo sacerdote, dizendo que veio trazer a última mensagem, completar a obra que Cristo fracassou. Isso é tudo mentira, invenção do diabo. Jesus disse: Pai, eu te glorifiquei na terra, tendo consumado. Ele consumou a obra que me deixa fazer. Na cruz ele disse: Pai, está consumado, em tuas mãos entrego o meu Espírito. Então, o que era necessário para o homem ser salvo, Jesus já realizou na cruz. O que nós precisamos é crer nele, obedecer a sua palavra, e ele ser fiel até a nossa morte, até a sua volta gloriosa. Não é, meus amados irmãos? Então, que Deus abençoe. A Bíblia também fala, né, irmão, que aqui o povo de Israel não deveria cometer as abominações do povo de Israel. Aqui no capítulo, no versículo 9: não deveria fazer seu filho passar pelo fogo, nem deveria o povo procurar adivinho, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamento, nem quem consulta os espíritos, nem mágico, nem quem consulta os mortos, pois todo aquele que faz isso é abominação ao Senhor. Nós, como crentes, não podemos procurar feitiçaria, idolatria, espiritismo. Tenhamos cuidado para não estarmos ouvindo e admirando as mensagens dos espíritos. Às vezes as mensagens que passam nos grupos sociais é de espírita. Tenhamos cuidado, meus amados irmãos, também, para que o diabo não coloque na nossa cabeça, né, sacrificar, como na antiguidade ele sacrificava os filhos a Moloque, né? Eles jogavam seus filhos recém-nascidos na mão de um Deus que era feito de metal, e ele abria aquela boca e o filho caía dentro do fogo. Era sacrifício aos demônios, não é? Mas Deus não permitiu a nós, irmão, todas as pessoas que têm espírito de adivinho, espiritismo, feitiçaria, candomblé, tudo isso é Satanás usando as pessoas, tomando as pessoas como cavalo, não é? Mas a nós, homens de Deus, mulheres de Deus, Deus não permitiu essas coisas, né? Seja o nosso Deus o nosso temor, seja o nosso Deus a nossa adoração, a nossa proteção, aquele que nos dá livramento, porque a Bíblia diz que contra você e contra nós não vale encantamento. Que Deus abençoe os irmãos.